Em algum momento você teve alguma dificuldade com questão de juros simples? Você não conseguiu resolver, você travou? Então fica com a gente que esse vídeo é para você até o final. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui professor Heriberto Júnior com vocês para mais uma aula, dessa vez aula de número 9. Nós vamos trabalhar juros simples, um assunto da matemática básica, matemática financeira, que é preciso a gente estar bastante atento e que aparece sempre aí nas provas de concursos, vestibulares, próprio Enem e até mesmo questões de empresas, teste e seleção em algumas empresas. Como calcular, como resolver um problema, uma questão de matemática de juros simples. Bom, minha gente, a primeira providência que a gente precisa entender é o seguinte: em juros simples, nós vamos ter que trabalhar esta fórmula aqui, ó. Olha a fórmula do juros simples. J igual a CIT sobre 100. Como é que a gente vê isso, prof? O C que você observa aqui é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Então, qual é a primeira providência ou qual o primeiro passo para a gente resolver uma questão de juros simples? Primeiro, a gente tem que observar quais são os dados do problema. O que é que o problema está falando? De que é que o problema está falando? Evidentemente que essas grandezas devem aparecer nesse problema, tá? Se a questão é de juros simples, então toda a questão de juros simples, ou a maioria das questões de juros simples, vai aparecer capital, o capital, vai aparecer a taxa e vai aparecer ano. Uma observação muito importante que você precisa entender: a taxa e o tempo ou estão ao mês, a taxa ao mês ou ao ano. Mas essas duas grandezas precisam estar na mesma unidade. Se a taxa tiver ao mês, o ano também tem que ser em meses, o tempo, certo? Se o tempo estiver em meses, não é? Pode aparecer em meses, em ano. Então, de qualquer forma, essas duas grandezas necessitam trabalhar com a mesma unidade. Se a taxa está em mês, então o tempo também vai ser em meses. Se a taxa está ao ano, o tempo também será ao ano. Então vamos ao exemplo aqui para você entender melhor essa questão de juros simples. O problema diz o seguinte: um capital de 5.000 reais com taxa de 10% ao ano em 5 anos. Quanto renderá de juros? Então, ó, preste atenção nessa questão do exemplo. É só eu pegar a fórmula, juros vai ser igual ao capital. De quanto é o capital? 5.000. Coloca aqui, ó, 5.000. Vezes quem? A taxa. Ele está dizendo aqui que a taxa é o ano. De qual o valor da taxa? 10%. Em quantos anos? Em 5 anos. Coloca aqui o tempo, certo? Tudo isso sobre 100. Especificando aqui, resolvendo agora, ó. Corta um daqui com um daqui para facilitar a nossa vida. 50 vezes 1, 500 vezes 1 vai dar quanto? Isso, muito bem, estou ouvindo. 500 vezes 1 vai dar 500. Vezes 5, 2.500. 2.500. Então, 2.500 reais é o que me renderá de juros. Ok? Então, toda vez que você tiver uma questão de juros simples, você precisa, primeiro passo, é identificar quais são as grandezas envolvidas no problema, tá? Prof, eu não sei que grandeza, porque afinal de contas a matemática aqui é simples. As grandezas que nós estamos referindo você tem que identificar quem é o capital, quem é a taxa, quem é o tempo. Prof, se não der a taxa e o tempo, vai ter que dar os juros. Mas, de qualquer forma, a fórmula que é capital vezes taxa vezes tempo, estas grandezas necessariamente estarão aparecendo durante o problema. Então, o primeiro passo é identificar as grandezas. Quem é a taxa, quem é o tempo, quem é o capital. Capital, taxa e tempo. Depois aplica
essas grandezas na fórmula, certo? E qual é a fórmula? CIT sobre 100, onde, mais uma vez, C é o capital, o I é a taxa, que pode ser ao mês ou ao ano, e o T é o tempo. Lembre-se, como falamos inicialmente, se a taxa estiver em mês, o tempo também vai ser em meses. Se a taxa estiver ao ano, como foi o caso aqui do nosso exemplo, vai ser ao ano. Então, nesse caso, esse probleminha aqui do exemplo renderá R$ 2.500 de juros. Se você gostou, clica aí no joinha, clica também no sininho para receber as futuras notificações e não esquece de inscrever-se no nosso canal. Compartilha isso com alguém que está precisando aí, tá bom? De trabalhar esse assunto da matemática básica. Um forte abraço e até o próximo vídeo.